mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a... Oi pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre arte egípcia. Para quem não sabe, uma contextualização rapidinha é que o Egito ele era comandado pelo faraó, tá? O faraó era como se fosse o rei, tá? Era o todo-poderoso, tá? Era quem ditava a lei naquele período e eles eram politeístas. Ser politeísta quer dizer que eles acreditavam em diversos deuses, tá? Os deuses deles eram sempre ligados a elementos da natureza, o sol, a lua, o fogo, a terra, né? E eles tinham ali na sua arte, o que a gente encontra, né? A gente encontra as grandes pirâmides, aquelas grandes construções das pirâmides, tá? Que eram coisas que levavam anos para serem construídas, todas em pedras, né? A gente tem aqueles grandes monumentos de esculturas, a esfinge, né? Grandes monumentos. Tem a questão da mumificação, porque eles acreditavam na imortalidade. Quando morria uma pessoa poderosa daquele período, ela era embalsamada, mumificada e enterrada com todos os seus bens, todas as suas joias, porque eles acreditavam que após a morte, após a absolução, né, após o espírito ser perdoado por seus pecados, ele retornaria, né, o espírito retornaria ao corpo, então eles precisavam estar conservados e com toda a sua riqueza ao retornar ao seu corpo material, tá? Então a gente tem as pirâmides, as mumificações, as esculturas e o desenho, né? A arte egípcia, a questão do desenho e da pintura, além de alguns artefatos, né? Artefatos banhados, né? Artefatos de ouro, tipo bronze. Bom, a principal ali, quando se fala em arte egípcia, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Ou que deveria vir, pelo menos, né? Lei da frontalidade. O que seria a lei da frontalidade? A lei da frontalidade é quando eu vou desenhar uma figura humana e eu desenho o tórax, tá? O tronco da pessoa de frente, enquanto os membros e a cabeça está de lado, como se eu estivesse assim. Porém, o olho tá de frente, tá? O olho da pessoa tem que ficar de frente, tá? Isso é lei da frontalidade. Vocês estão vendo aqui uma imagem, ó. Tórax olhando para frente, braços e cabeça para o lado. Tá bem? E olho de frente chapado. O que quer dizer eu tenho um olho chapado? Eu tenho um olho que não tem essa translucidez, ele não tem nuances de cores, né? A gente viu ali nuances de tons na primeira aula, né? A aula de linguagem visual, elementos compositivos, né? Aquele degradê que a gente teria no nosso olho, não tem. O olho egípcio, ele é chapado e de frente, mesmo que o corpo esteja, mesmo que os braços estejam de lado, tá bem? Isso significa a lei da frontalidade. Uma outra característica importante é a questão da figura em primeiro plano. Percebam, né? Eu tenho tudo ali colado em primeiro plano. Eu não tenho para além da imagem uma paisagem, eu não tenho atrás daquela figura principal em primeiro plano, eu não tenho nada, né, que vá distanciando, né? Eu não tenho aquela ilusão de que aquela obra continua. Ela é em primeiro plano, tá? Isso também é uma característica fortíssima da arte egípcia, tá? Eles também têm o antropomorfismo, tá bem? O antropomorfismo quer dizer o quê? Quer dizer que vocês vão ver muitos desenhos e muitas esculturas em que se mescla o corpo humano com um animal, né? Às vezes vocês vão ver uma cabeça de águia num corpo humano, vão ver uma cabeça de leão num corpo humano, né? Ou vice-versa, cabeça de ser humano e corpo de leão.
E isso era normal ali, né? E eles ligavam muito aos deuses, as características, né? Qual é o forte daquele animal e a principal característica de poder daquele deus, né? E daquilo que eles gostariam de representar, tá? Então, essa é outra forte característica dos egípcios, tá? Como uma indicação ali de filme para vocês, para quem gosta, né, de filme, eu indicaria Cleópatra, A Múmia ou O Príncipe do Egito. Mas olhem, mesmo que vocês já tenham olhado esses filmes, olhem com outros olhos, né? Olhem percebendo a cultura, percebendo a pintura, percebendo as características sociais, locais, culturais, né? Do filme, né? Que muito se assemelha com o que foi o Egito. Claro que a gente sabe que sempre tem um pouco de ficção, mas percebam esses elementos mais culturais e sociais, né? E a ficção faz parte, divirtam-se. É uma dica, né? Fica aí a dica e, resumidamente, tá? É o que a gente tem de arte egípcia e é muito rica. Depois, na nossa aula síncrona, claro que a gente vai aprofundar mais, mas eu espero que vocês venham com esse conhecimento prévio e, de repente, até com uma pesquisazinha aí, se vocês puderem fazer mais sobre o período egípcio e que a gente possa conversar e o nosso momento síncrono seja um momento muito rico, tá bem? Não esqueçam, gente, pesquisem, o nosso tempo de aula é tão curtinho. Se eu fizer um vídeo muito longo, eu sei que vocês não vão assistir e a nossa aula síncrona tem só ali 1h30, 2 horinhas, então, olha, vale a pena dar uma pesquisada, porque eu sempre digo que conhecimento não ocupa lugar no espaço e é o nosso bem mais precioso, tá bem? Bons estudos para vocês e até!